quero aproveitar aqui e mandar um abraço para todos os nossos parceiros da agência Rádio Web, a Bruno Moreira, Diego Brião, né? A Yuri Hudson, a Norberto Notari, a todos vocês aí, né? A Sandra Fontela, a Rafaela Martinez, a todos vocês que fazem aí a agência Rádio Web, a qual nós somos parceiros há muitos anos, viu? Há muitos anos, tá? Obrigado a vocês aí, em Brasília, em São Paulo, Rio de Janeiro, muito obrigado a vocês. Olha, nós vamos com as notícias e o Bruno Moreira traz essa reportagem. Moraes determina às polícias que rodovias sejam desbloqueadas. Roda a matéria. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou na noite desta segunda-feira o total desbloqueio das rodovias que registram ocupações e interrupções ilegais do fluxo de veículos. Pela decisão, a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares estaduais deverão garantir as condições de tráfego. O ministro atende a um pedido da Confederação Nacional dos Transportes. Após o anúncio da vitória de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República nas eleições de domingo, grupos de caminhoneiros, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que foi derrotado nas urnas, iniciaram bloqueios pelo país. O movimento cresceu ao longo da segunda-feira, acompanhado não só da categoria. Foram confirmados mais de 300 bloqueios em 23 estados e no Distrito Federal. Para Alexandre de Moraes, as paralisações desvirtuam o direito constitucional de reunião. O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, multa de R$100 mil por hora e eventual afastamento do cargo em caso de descumprimento da ordem. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Bruno Moreira. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. O líder dos caminhoneiros pediu o fim das paralisações em rodovias, inclusive parece que já está tudo sendo colocado nos seus lugares. Quem traz a matéria é Diego Brião. Roda. O presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores Abrava, Wallace Landim, conhecido como Chorão, divulgou um vídeo na segunda-feira para pedir à categoria para finalizar os bloqueios em rodovias realizados em diversas partes do Brasil. São protestos contra o resultado da eleição presidencial que definiu a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT contra o atual presidente Jair Bolsonaro do PL. A interrupção de tráfego é promovida em ao menos 16 estados, conforme informa a Polícia Rodoviária Federal, que é a PRF. O Wallace Landim, dirigente da Abrava, destacou a necessidade de ser reconhecido o resultado da disputa pela presidência da República. Muita gente me ligando, perguntando referente à paralisação, alguns pontos já parados nesse país, mas eu quero me colocar aqui, através da Abrava, reconhecer a eleição, a democracia desse país, parabenizar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela sua vitória. E a gente precisa, referente à categoria, também ter um alinhamento com o próximo governo. Precisamos lutar sim pelo nosso segmento do transporte. Muitas coisas a gente precisa retirar do papel. Uma das coisas que a gente está lutando dentro do Senado é a PL 1205 do senador Lucas Barreto. Isso sim vai trazer um ganho para a categoria. Chorão também salientou que não é o momento de parar o país. Esse momento de parar o país vai prejudicar muito a economia desse país. Precisamos ter reconhecimento da democracia desse país, da vitória do presidente, muito apertado sim, e se fosse ao contrário, também a esquerda precisava entender e aceitar a vitória ao contrário. Pessoal, não é o momento de parar esse país, precisamos estar alinhados, precisamos lutar pelo nosso segmento. Então assim, vamos ter responsabilidade e lutar sempre, desistir jamais, mas pelo nosso segmento, pelo nosso país. Então vamos aceitar. E isso é democracia.
Conforme informou a Polícia Rodoviária Federal na tarde de segunda-feira, havia 136 pontos de interdição ou bloqueio de rodovias registrados em todo o Brasil. Santa Catarina e Mato Grosso do Sul tinham, naquele momento, as maiores quantidades de ocorrências. Na noite de segunda, um novo balanço divulgado pelo órgão referia 236 pontos de manifestação e que mais de 70 tinham sido desfeitos. Há registro de queima de pneus e colocação de materiais sobre a pista, como, por exemplo, areia, para interromper a circulação. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pará acumulavam, na noite de segunda, as maiores quantidades de bloqueios de rodovias. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Diego Brião. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Olha, é o seguinte, eu quero dizer aí que os caminhoneiros estão fazendo uma grande bobagem, até porque quando foi aquela greve que, em 2018, vocês estão lembrados, a população até que apoiou, né? Porque era uma greve em prol do coletivo, em prol da categoria, né? E pedindo que baixasse os combustíveis, então ajudava todo mundo, né? Mas essa greve aí, essa paralisação aí, isso é uma paralisação irresponsável, tá certo? E os idiotas que pararam, tá certo? Mostram realmente quem são imbecis de fazer um negócio desse, tá certo? Que não é a fim de coletividade, mas sim de questões políticas. Ah, porque perdi as eleições, nós estamos... Gente, pelo amor de Deus, como tem gente burra nesse país, viu? Que acha, tá certo? De atender, vamos dizer assim, aquilo que um presidente responsável, né? Um presidente que não tem a mínima condição de ser presidente do país, eu não sei porque colocaram esse rapaz lá, tá? Está chateadozinho, eu tô chateado. E aí vão parar, fazer uma greve em prol de um cara desse, rapaz. É muita burrice, é muita burrice. Mas a polícia já, né? Inclusive em Guarulhos, tá? Em São Paulo, bolsonaristas interditaram vias que dão acesso ao terminal, tá certo? No aeroporto. Houve um protesto na Marginal Tietê, lá na capital, né? Na rodovia Hélio Smith, mais próximo ao aeroporto. O bloqueio em Guarulhos, né? Aconteceu isso pela manhã hoje, mas já desfizeram. O Rio de Janeiro, apoiadores de Bolsonaro tentaram uma ação similar, igual. Durante a madrugada, um pequeno grupo, né? Foi ao aeroporto Santos Dumont, na capital fluminense, né? E aí, é brincadeira. Aquele ex-policial, o deputado federal Daniel Silveira, teve a candidatura barrada ao Senado nas eleições desse ano, esteve lá, né? Mais uma turma de gente. Pelo amor de Deus, um absurdo total, tá? Então tá aí, tá acabando, porque agora nós temos vídeos aí já, eu não sei se o Anderson tem como baixar, da polícia lagando spray de pimenta em caminhoneiro, entra dentro do caminhão e se arranca, né? Porque o negócio aqui não é mais de paz e amor, o negócio é para vocês ir trabalharem. E vão trabalhar. Agora, vocês têm razão quando vocês forem negociar com o futuro presidente da República sobre a questão de combustíveis, de melhorias. Vocês têm razão, mas de uma forma legal. Dessa forma aí não é legal, não. Tá? Eu sou a favor do trabalhador, mas que o trabalhador faça aquilo que é legal. Essa paralisação aí, tá? Não é dentro da legalidade. Tá? Inclusive, pessoas botando luto nos seus perfis. Estamos de luto. Ah, vocês estão de luto. Vocês estão de luto? Pois faça o seguinte, quem foi que morreu? Foi o Bolsonaro? Pois chame o padre
queimam para poder dar a instrução a ele. É Kelmo, né? Por que vocês não chamam o padre Kelmo? Tá aí, ó. A paralisação tem áudio aí? Tem não, né? Tem áudio nisso aí? Então bota aí, bota um pouquinho aí do áudio aí para eles. Pessoal, a gente não vai liberar, e tendo aqui aí, ó, aí já começou agora de manhã. Se houver um liberamento, haverá outro fechamento, vamos fechar em outro lugar. A gente não vai liberar, pessoal. Entenda a nossa posição, a gente não quer ser governado por um presidente. Presidente não, pelo ladrão. Ah, quer não, Dodó. Minha família, ninguém vai aceitar. Vamos trabalhar, cambada. Aí, quer ver? E tem a do spray de pimenta, tem aí já? Tem spray de pimenta, já botaram pra correr, já prenderam gente e vão trabalhar, porque não é justo, não é legal isso. Eu não sou contra o trabalhador, não. Jocélio, você está sendo contra o trabalhador? Não sou contra. Quando a greve é para a categoria, bem da categoria, eu sou a favor. Mas porque perder as eleições? Quem era Lula, por exemplo, não aguentou os 4 anos com Bolsonaro aí? Agora aguente, meu filho. Tem que aguentar. Tem essa história não. Ah, mimimi, mamamá, não. Inclusive aqui eu tenho uma notícia. Empresário morre vítima dos bloqueios de estrada feito por bolsonaristas, né? Por bardeneiros, chama-se bardeneiros bolsonaristas. O cara morreu. E isso acontece mesmo. Tá? Isso acontece. Rapaz, isso é um absurdo um negócio desse. É um absurdo o que está acontecendo. E ainda tem gente que defende, não, tá certo, os caminhoneiros estão certos. Então não. E os caminhoneiros podem achar ruim. Eu não sou contra vocês, não. E a grande maioria dos caminhoneiros não querem isso. Tá? A grande maioria dos caminhoneiros não querem isso. Eu tenho aqui até um vídeo, rapaz. É porque eu não... Baixa aí um vídeo de um caminhoneiro falando, tá certo? Bem a verdade. Tem muitos caminhoneiros que não querem isso, rapaz. Eu não tô achando mais. Tá entupido aqui. Meu telefone também entupiu aqui. Baixa aí do spray. O pessoal largando spray e botando para trabalhar. Eu sou a favor de uma greve justa. Tá? Uma greve justa. Roda aí Tem aí? Então bota pra rodar, meu filho. Olha aqui, senhoras e senhores, olha aqui, ó, o abuso de autoridade, senhoras e senhores. Somos pais de família, trabalhadores, tá nos oprimindo. Esse é o coronel, senhoras e senhores, jogando nós de pimenta. Olha aqui o que ele está fazendo, senhoras e senhores. Senhoras e senhores, que absurdo! Que absurdo, senhoras e senhores! Bolsa Família era para trabalhar, vão trabalhar também. Vão trabalhar, rapaz. Que conversa é essa, rapaz? Não tem isso não. E inclusive, né? Inclusive eu quero dizer aqui a vocês que estão aí sintonizados comigo, tá? Que tudo isso eu já estou acostumado, vai passar. Vai passar, eu espero que esse Bozo, né? Esse Bozo, ele vai aparecer, ele tem que aparecer, a não ser que ele, já aconteceu alguma coisa com ele lá dentro do Palácio do Planalto, porque ele disse que ele não ia preso, né, preferia a morte, ele disse aí nos vídeos, não foi? Não, prefiro a morte, eu jamais serei preso, né, ele disse que se for prender ele se mata, né, é isso, tá? E ele só tem 5 anos, mas ele é mais velho que eu, 5 anos. Para mim esse cara tem bem 80 já, não? Rapaz, eu tô velho assim. Tá doido. Aí tem uns posts aí nas redes sociais. Desaparecido, atenção. Idoso de 67 anos foi visto pela última vez em Brasília. Estava usando camisa amarela e carregando uma bandeira enrolada da seleção brasileira. Eita, pode estar em estado de confusão ou convulsão mental. E armado, viu? É o que estão colocando aqui. Porque como é que um presidente da República faz um papel desse? E ele com certeza está inconformado com a derrota.
né? Ele está inconformado com a derrota. Pode ter certeza disso. Tá doido lá. Que vergonha, né? Que vergonha. Olha, inclusive, o Yuri Hudson vai trazer agora uma matéria sobre esse silêncio de Bolsonaro, né? Não se pronunciou sobre as urnas até agora. Traz a matéria aí, Yuri Hudson, roda. A segunda-feira começou com a expectativa de que o presidente derrotado nas urnas, Jair Bolsonaro, finalmente falasse sobre o resultado das eleições. No entanto, Bolsonaro está desde o domingo sem se manifestar publicamente sobre o resultado do segundo turno. Aliados como o presidente da Câmara, Arthur Lira, e os ministros Ciro Nogueira e Fábio Faria, além de outros, já reconheceram a vitória do petista Luiz Inácio Lula da Silva. Enquanto isso, Bolsonaro seguiu em silêncio. A fala pública foi adiada para esta terça-feira. Outros aliados, como deputados e senadores, não conseguiram contato com Bolsonaro ainda. A deputada Carla Zambelli pediu nas redes sociais cautela para os apoiadores e que aguardem um posicionamento do presidente. Mas nesse momento, eu quero pedir a vocês que a gente tenha serenidade, que a gente tenha força, tenha coragem, mas tenha serenidade para guardar o pronunciamento do nosso presidente e apoiá-lo sobre todas as coisas. Nesta segunda-feira, logo cedo, Jair Bolsonaro saiu do Alvorada com destino ao Palácio do Planalto, onde recebeu ministros. À tarde, retornou para o Alvorada e se encontrou com o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Em nenhuma das ocasiões, o candidato derrotado à reeleição falou com apoiadores ou se manifestou à imprensa. O primeiro a quebrar o silêncio no clã bolsonarista foi o senador Flávio Bolsonaro, coordenador de campanha do pai, que postou uma mensagem no Twitter agradecendo aqueles que ajudaram a resgatar o patriotismo e rezaram por Bolsonaro. Ele ainda afirmou, abre aspas, vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do nosso Brasil, fecha aspas. Mais tarde, ele postou uma foto junto de Jair Bolsonaro com a legenda, pai, estou contigo pro que der e vier. Eduardo Bolsonaro e Carlos Bolsonaro também não se manifestaram sobre o resultado das urnas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Muito bem, 13 horas e 34 minutos, 13h34, aqui na linda e querida Saré. Olha, a esplanada é fechada, né? E o Ministério Público pede explicações da Polícia Rodoviária Federal sobre bloqueios. Tá fechado, eles fecharam a esplanada, né? Dos ministérios lá, tá tudo parado lá em Brasília. Quem traz as informações mais uma vez é Yuri Hudson, roda. O governo do Distrito Federal decidiu interditar o trânsito na esplanada dos ministérios para evitar protestos e a chegada de caminhoneiros ao centro da capital, como ocorreu no último dia 7 de setembro. A ação preventiva foi determinada pelo governador e cumprida pela Polícia Militar. Em vários pontos do país, há bloqueios e interdições comandadas por caminhoneiros que apoiam Jair Bolsonaro e questionam o resultado das urnas. Um dos coordenadores de campanha de Lula, senador eleito Wellington Dias, do PT, cobrou uma ação do governo federal para desmobilizar as paralisações. Estão nesse instante buscando dialogar com a entidade dos caminhoneiros, mas também já adotando medidas para evitar esse tumulto. O objetivo é um tumulto de quem de forma autoritária, inclusive prega uma instabilidade, né, com aí a defesa até mesmo da volta da ditadura militar. Veja que isso é previsto na nossa Constituição como um crime lesa pátria. A presidente nacional do PT e coordenadora geral da campanha de Lula, Gleisi Hoffmann, também foi às redes sociais criticar a paralisação.
Para ela, Bolsonaro estaria orientando o caos no país, mandando empresários do transporte e gente do agronegócio para trancar rodovias. O presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, do PSD, também foi às redes sociais apelar para uma pacificação. Ele frisou que o Senado já expressou o reconhecimento ao resultado das urnas, sem qualquer questionamento. Além disso, pediu união em busca do desenvolvimento, citando o que chamou de valorosa categoria dos caminhoneiros. O Ministério Público Federal também acionou a Polícia Rodoviária Federal para detalhar em 24 horas as ações adotadas para garantir a liberação das rodovias federais bloqueadas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Pois é, isso, líderes internacionais parabenizam Lula e A imprensa internacional passou parte desta segunda-feira dando destaque para a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições presidenciais brasileiras. Jornais como The New York Times, nos Estados Unidos, falou que o pleito referendou a reprovação do país a Jair Bolsonaro. O britânico The Guardian ressaltou a vitória da esquerda contra a extrema-direita e classificou a eleição como a mais contundente da história do Brasil. Outros veículos de vários países falaram em resgate da democracia e retomada nos investimentos. Inúmeros líderes da União Europeia e do Mercosul manifestaram as congratulações ao petista e reforçaram a necessidade de ampliar laços outrora desfeitos com o Brasil. O presidente francês Emmanuel Macron parabenizou Lula e falou que estava ansioso pelo resultado. Boa tarde, presidente Macron. Bonjour, monsieur le président Macron. Ah, bonjour, comment ça va, président? Félicitations. Dia, Lula, como vai? Felicidades, parabéns, presidente. Estamos vivendo dia muito feliz porque conseguimos resgatar a democracia. Nous vivons une journée très heureuse parce que nous avons pu récupérer la démocratie dans notre pays. Je dois te dire que j'attendais avec beaucoup d'impatience ce moment pour qu'on puisse relancer un partenariat stratégique à la hauteur de notre histoire et des défis qui sont devant nous. Merci à toi et félicitations pour cette élection. Muito obrigada a você e parabéns pela eleição. C'est pour nous une formidable nouvelle. Já nesta segunda-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva recebeu o colega argentino Alberto Fernandes em um almoço. O presidente chinês Xi Jinping também parabenizou o petista e falou em fortalecer relações comerciais, assim como Joe Biden, dos Estados Unidos, que conversou com o novo mandatário. A Noruega anunciou que vai retomar o financiamento do Fundo da Amazônia após a vitória de Lula. O analista internacional Carlos Riffan, da Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais, acredita que o Brasil vai crescer no ranking da democracia e isso vai atrair ainda mais novos países para investimento. Principalmente com a força dos três poderes que estavam em briga, durante os 4 anos do governo Bolsonaro. Eu acho que vai ter muito investimento também em questões de terceiro setor, organizações, OCIPs, ONGs internacionais, e isso vai fazer com que cresça-se também grandes oportunidades internacionais que a gente vai ter. O Lula tem um alinhamento muito forte que a gente chama de Sul-Sul, que são os países do hemisfério sul do globo. E principalmente aqui com a América Latina. O Brasil gosta de ter essa retomada de protagonismo da América Latina, essa coisa de cuidar dos seus. Por quê? Porque isso é muito bem visto por grandes estruturas internacionais. Carlos Riffan cita o plano de ação global chamado de Agenda 2030 da ONU, que reúne ações sustentáveis interligadas com o mundo em vários setores como prioridade para o novo governo. A gente precisa de fato aplicar a Agenda 2030 aqui para a gente se tornar competitivo no exterior. Porque as pessoas que compram hoje no exterior, que consomem no exterior, nos grandes mercados, elas não consomem mais produtos pelas marcas, elas consomem coisas pela representatividade. E o Brasil tem que se adaptar a isso, Eu acho que a gente também vai ter que correr muito atrás da questão da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela é vigente no Brasil, só que ela não é aplicada 100%. E grandes multinacionais não vêm para o Brasil por falta dessa aplicação, já que é uma lei internacional, ela foi importada para o Brasil e entrou em vigor em 2020.
Eu acho que a gente vai ter um trabalho ligado à área de educação básica e profissional, com o apoio de mecanismos internacionais. O analista internacional explica os motivos que levaram o Brasil a não ter uma boa relação com os demais países nos últimos anos. Bolsonaro também reduziu muito a infraestrutura do nosso país, né? Ele parou de investir dinheiro público em desenvolvimento real, como o Partido dos Trabalhadores fez mais ou menos ali até 2013. Ele negou a pandemia, chamou todo mundo que ele pôde chamar de comunista, a ONU, a OMS, todo mundo que era contrário a ele era considerado comunista. Ele usou um lema neofascista no seu governo, que é Deus, Pátria e Família, um lema neofascista reconhecido internacionalmente. Presidentes e primeiros ministros de países como Portugal, Alemanha, Espanha, México, Cuba, entre outros, também já enviaram congratulações a Luiz Inácio Lula da Silva e falaram em novos acordos. Agência Rádio Web, com informações internacionais, Norberto Notari. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Muito bem, nós vamos sair agora das notícias a nível nacional, porque eu tenho um comunicado aqui para fazer a você de Assaré, especialmente a você de Assaré. Atenção, de segunda a quinta-feira, né? De segunda a quinta-feira, a Secretaria da Saúde de Assaré segue disponibilizando vacina contra a Covid-19. As doses são aplicadas no Centro Municipal de Saúde e nas UBS da sede dos distritos. A Secretaria de Saúde reforça a importância da imunização completa contra a Covid-19 para manter o controle sobre a doença. A primeira dose de imunizante já está disponível para crianças a partir de 3 anos de idade. As doses de reforço também seguem disponíveis para os maiores de 12 anos. Então, pessoal, cuida porque senão fica de noitinho. A você de Assaré, especialmente de Assaré. Muito bem, olha, e o presidente do PT, né, a presidente do PT, né, e Ciro Nogueira é o chefe da Casa Civil de Bolsonaro, discutem transição de governo. Quem traz a matéria mais uma vez é Yuri Hudson. Roda. O primeiro contato para iniciar um governo de transição foi feito na tarde desta segunda-feira. O coordenador de comunicação da campanha de Lula, Edinho Silva, fez uma ligação para o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, a pedido do próprio ministro. Em nota, Edinho afirmou ter tido uma conversa republicana e democrática. Nogueira também conversou com a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Outro contato ao longo do dia foi entre o vice-presidente Hamilton Mourão e o eleito vice, Geraldo Alckmin. Já o presidente Jair Bolsonaro, derrotado nas urnas, passou o dia sem se manifestar sobre o resultado das eleições. O silêncio vem desde domingo, após o TSE proclamar o resultado. Apesar da posição de Bolsonaro, o senador Jean Paul Prats, integrante da coordenação de campanha do PT, espera uma transição republicana. Fazer uma transição, se não quiser cumprimentar, se não quiser associar sua imagem, eventualmente por alguma razão pessoal, ao ato de transferência do poder, mas pelo menos que a estrutura funcione, porque isso é para o bem do próprio país. Né? Não haver sabotagem, não haver sonegação de informações durante a transição, que a gente faça uma transição republicana e, de fato, à altura da grande democracia que o Brasil é. Segundo Edinho, Ciro Nogueira se dispôs a conduzir o processo de transição representando o atual governo Bolsonaro. O presidente eleito ainda não definiu quem será o coordenador da equipe de transição. O nome é importante e usualmente se torna um ministro palaciano, ou seja, próximo ao presidente da República. Há rumores de que o vice Geraldo Alckmin ou Aloysio Mercadante podem assumir o cargo. Em tese, pela legislação, a equipe de transição pode começar a atuar no segundo dia útil após a proclamação do resultado, ou seja, já nesta terça-feira. Mas depende da indicação do presidente eleito e da nomeação por parte da atual gestão. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Muito bem, 13 horas e 46 minutos. Como eu já falei, a Sandra Fontela vai trazer essa reportagem. Olha, Bolsonaro perderá foro privilegiado e enfrentará a justiça comum. Traz a matéria, Sandra Fontela. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deixará o cargo em 1º de janeiro de 2023, quando tomará posse Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor das eleições deste domingo. O fim do mandato de 4 anos representa também a perda da prerrogativa de foro por função. Com isso, Bolsonaro deverá enfrentar processos na Justiça Comum, o que aumenta as possibilidades de responsabilização penal. A desembargadora federal Cecília Mello lembra que o foro privilegiado é assegurado exclusivamente enquanto durar o mandato e por crimes cometidos em relação ao mandato. A advogada criminalista explica que os atos praticados por Jair Bolsonaro passam a ser tratados como os de cidadão comum. Ele cometeu delitos ao longo do exercício da presidência, por não ser mais presidente, embora tenha cometido na presidência em razão da presidência, o foro privilegiado não mais existe em termos constitucionais e também porque o Supremo assim já decidiu. Atualmente, há 4 inquéritos no Supremo Tribunal Federal em que o mandatário é investigado. Bolsonaro também enfrenta acusações criminais feitas pela CPI da Covid. Entre os processos estão a divulgação de fake news sobre a vacina contra a Covid-19 e o vazamento de dados sigilosos sobre ataque ao Tribunal Superior Eleitoral. Cecília afirma que o andamento processual deve começar pela investigação. Se há indícios de delito, indícios de irregularidade, que os casos sejam primeiramente investigados e, se isso se confirmar, que haja então um oferecimento de denúncia por parte do Ministério Público ou federal ou estadual e que se prossiga nos termos processuais regulares. A partir de janeiro, Bolsonaro também vai se deparar com o fim do sigilo de 100 anos, imposto a vários decretos presidenciais editados durante o próprio mandato. Essa foi uma promessa de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva, que afirmou que irá fazer um decreto para revogar o sigilo. Conforme prevê a Constituição, o presidente tem competência para isso. Entre os assuntos que Bolsonaro impôs sigilo estão o próprio cartão de vacinação, o acesso dos filhos ao Palácio do Planalto e documentos da vacina Covaxin. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Olha, há uma informação, agora que eu acabei de receber, que o Bolsonaro poderá falar ainda hoje, tá? Se pronunciar ainda hoje. Poderá, porque ontem eu anunciei nas minhas redes sociais e neca tipo bibiriba. Nem apareceu. Eu estou só dizendo aqui que eu recebi aqui uma informação que Jair Bolsonaro poderá fazer pronunciamento nessa terça-feira. Mas ele tem que falar. Até porque vai passar o resto da vida sem falar nada. E o Brasil, tem que cuidar do Brasil, meu amigo. Aliás, cuidar do Brasil não, que ele nunca cuidou. Pelo menos para dizer que é presidente. Olha, o problema é que o Bolsonaro, isolado, porque perdeu as eleições, aí os cabas saem tudo fora, né? Aquela chibaiada sai todo mundo fora, porque essa é a verdade. Perdeu, meu filho. Aí começa, tô fora, fulano liga para ciclano, diga que eu não tô não, é Bolsonaro, diga que eu não tô não. É assim. É assim. O poder só prevalece quando a pessoa tá com ele. Quando não tá com o poder, aí começam os ratos do poder sair tudo fora. Aí ele, sem apoio, estava esperando que a população se mobilizasse para dar apoio a ele. Essa é a intenção dele. Esse irresponsável. Olha, eu quero dizer a vocês que o Lula vai ter muitos problemas para superar, para enfrentar. A questão da economia, tem que cuidar muito
saber lidar muito com o equilíbrio econômico, tem que lidar também com os custos sociais, que vão realmente desafiar o novo presidente, o novo governo, que é o Lula, e não vai ser fácil. E é sobre esse assunto, sobre a economia, que Rafaela Martinez traz as informações. Roda. Apesar de não ter sido prioridade no debate eleitoral, o equilíbrio das contas públicas em um país que vai encarar um cenário de perda de receita e aumento de gastos deverá ser um dos primeiros grandes desafios de Lula em 2023. Projeção da consultoria Tendência mostra uma bomba fiscal de 280 bilhões de reais, ao mesmo tempo em que a população aguarda por demandas sociais, como a manutenção do valor do Auxílio Brasil, o combate à fome e a correção da tabela do imposto de renda. Roberto Piscitelli, membro da Comissão de Política Econômica do COFECOM, conta que para ajustar a balança, alguns benefícios concedidos em ano eleitoral não deverão permanecer, enquanto outros, mais do que mantidos, poderão ser ampliados. Por exemplo, não há nenhuma possibilidade de se reduzir o Auxílio Brasil, mas composto por outros tipos de assistência que virão através de diferentes ações governamentais, como, por exemplo, a retomada do Minha Casa, Minha Vida, o restabelecimento dos patamares mínimos da merenda escolar e mais aqueles auxílios de natureza estritamente assistencial, como, por exemplo, o Vale Gás e outros benefícios que deverão ser retomados dentro de um programa mais abrangente, integrado, coordenado de ações sociais. A abertura dos cofres no ano eleitoral teve impacto direto no desequilíbrio da máquina pública. Além disso, o novo governo deverá também ser impactado pela manutenção do corte do IPI sobre combustíveis e as desonerações de diferentes setores. Benito Salomão, economista-chefe da casa de análise Gladius Research, lembra que o atual presidente irá entregar um país com um PIB per capita pior do que herdou. No entanto, a retomada do crescimento econômico não acontecerá de uma hora para outra no novo governo e passará por um conjunto de projetos de curto e médio prazo. Isso precisa ser enfrentado por vias de política distributiva, e aqui não significa só transferência de renda como Bolsa Família, Auxílio Brasil. É política distributiva no sentido amplo, no sentido de gerar oportunidade. É educação de primeira infância, sobretudo para as crianças mais pobres, investimento em capacitação, investimento em ciência e tecnologia, e tudo isso num contexto de restrição orçamentária do Estado. Há um ingrediente a mais nesse contexto. A economia mundial está desacelerando. O último relatório do FMI mostra que o mundo caminha para a recessão. Então o Brasil vai ter que lidar com isso ainda. Outros fatores, como o reajuste dos servidores públicos e o retorno da política de aumento real do salário mínimo, também deverão impactar o cenário econômico no próximo mandato. Neste contexto, Benito acredita que o teto de gasto deverá ser substituído por uma nova âncora fiscal. Já Roberto Piscitelli defende a reforma tributária como caminho para aliviar a carga dos mais pobres e gerar acréscimos de recursos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite. Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.